Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um programa Aliança e nessa sequência de estudos estamos vendo a questão, né, da influência que as pessoas, principalmente os pais, têm sobre as crianças, né, e isso na intenção de conduzir o coração e não apenas o comportamento delas, né? Você talvez não seja pai, mas se você for avô, pode influenciar seus filhos a respeito dos filhos deles. Se você for um professor na escola, né, ou na igreja, ou quem sabe tio, ou um cuidador, um tutor de crianças, sem dúvida alguma isso será útil, será importante para a sua vida. E mesmo que você não tenha relacionamento algum, né, com alguma criança, mas é importante e vai acrescentar bastante na sua vida entender, né, a mecânica não apenas do cuidado com uma criança, mas do próprio discipulado em si, né? Como a verdade é transmitida a outra, não através de palavras, mas através da própria vida, né? Através do relacionamento. Então, nesse segmento, né, nós estamos prestando atenção em qual seria a principal função de um pai ou de quem faça as vezes dele, né, ou da mãe. Bom, e vimos que é afastar o coração da criança da sua inclinação natural, que é uma inclinação para o pecado, e fazer isso através do quê? Da própria aplicação da sua vida, a vida do filho, a vida da criança, para que ela compreenda o quão atraente uma vida centrada em Cristo pode ser, tá bom? E no último encontro, né, a gente discutiu a respeito das influências externas, né, influências culturais, como essas influências elas estão presentes na vida de qualquer pessoa e como as crianças são esponjas, né, que absorvem todo tipo de influência cultural. Bom, o foco não é entrar então numa bolha para fugir da cultura, para fugir da sociedade e nem o oposto, deixar a porteira aberta, né? Mas sim discernir com sabedoria como lidar com cada influência cultural. Em alguns casos, o pai vai barrar, né? Ou vai blindar a criança de algo que seja extremamente nocivo para a vida dela, né? Ou que tem um grande potencial imoral, né? Ou anti-espiritual. Por outro lado, em outras situações, ele vai simplesmente conduzir, né? Guiar, dar a direção, enquanto o filho vive no meio daquela influência concorrente, mas com o controle dos pais, né? E, de qualquer forma, o pai tem que avaliar, né, o grau de maturidade da criança, tem que avaliar o potencial risco que existe naquele meio e observar em quais situações a Bíblia claramente dá uma direção a favor ou contra, né? Se a Bíblia for clara naquele assunto, não tem muito o que discutir. Enfim, esse foi o resuminho, né, do que a gente viu até agora. Mas hoje nós vamos falar de uma forma mais específica desse poder de influência que o pai tem sobre a vida do filho, né? Pai e mãe, né? Obviamente. Há um ditado popular que diz o seguinte: olhe-se no espelho, o homem que você vê é o homem que o seu filho se tornará. Tá? Isso reflete o que a gente quer dizer com influência paterna. Isso para quê? Para nos conduzir a uma atitude consciente, né? Uma atitude planejada para adotar qual método, qual filosofia, qual crença será adotado. Porque as crianças inconscientemente vão copiar, né? Vão copiar as suas manias, vão copiar os seus comportamentos e com o passar do tempo vão desejar ou não também adotar as suas crenças e valores. Tá? O provérbio
de Salomão, né, 22, versículo 6, nos diz o seguinte: instrua a criança no caminho em que deve andar, e quando for mais velho, não se desviará dele. O provérbio não é uma profecia, ele não é uma regra geral, né? Mas sim trata de um princípio de vida, e baseado nesse princípio, via de regra, vai acontecer dessa forma. Não que vai acontecer 100% das vezes, mas via de regra é o que vai acontecer. E se você examinar o hebraico, né, que é a língua original dessa passagem, no caminho em que deve andar pode ser traduzido com o seu próprio caminho, né, ou o caminho que você tem para ela, o que é, sem dúvida, um provérbio que explica a influência do pai, né? E isso soa então como uma advertência, né? Como um aviso sobre que tipo de consequência pode acontecer se você não for intencional na criação do seu filho, se você não planejar o caminho que você vai passar para ele caminhar, tá? Então, quando a gente não observa essa advertência e se torna meramente passivo, né? Não escolhendo com cuidado o que o filho deve aprender, meramente transmitindo o nosso exemplo, e frequentemente o que as crianças aprendem são os maus exemplos, né? Enfim, não colocando filtros diante da cultura, o que vai acontecer é que essas crianças vão, com o passar do tempo, seguir meramente os impulsos da sua própria natureza caída, né? E, enfim, vão seguir o caminho da cultura, do lar, o caminho da comunidade ao seu redor, o caminho da sociedade, e dificilmente vão se desviar desse caminho. Por outro lado, o pai intencional, o pai que aplica, né, com o máximo empenho o caminho correto à vida dos filhos, e estabelece uma cultura dentro de casa, e imerge, né, as mentes e os corações dos seus filhos nessa cultura, ele terá certamente uma influência positiva que fará frente a tudo que há de ruim na sua própria natureza pecaminosa e na sociedade, ok? Mas para que a gente tenha mais clareza nisso, que tipos de influência, né, uma criança pode ter? Então, em primeiro lugar, os valores, né, os valores que elas veem na prática dentro de casa. Por exemplo, se os pais são honestos, se eles são gentis, a mãe com o pai com a mãe, se eles respeitam as pessoas, se só respeitam algumas, outras não, né? Se eles fazem o que também ensinam, né? Eles praticam o que ensinam ou apenas falam da boca para fora, se eles sabem admitir seus erros, se eles perdoam os erros dos outros, inclusive dos próprios filhos, se o amor deles é incondicional. Tudo isso tem a ver com valores. Segundo tipo de influência são os papéis e relacionamentos dentro de casa. Por exemplo, se o pai trabalha, se a mãe também trabalha fora, se trabalha muito ou pouco, quem é que disciplina o filho, quem que dá carinho, quem que dá amor, quem passa mais tempo com ele, se é só o pai, se é só a mãe, se são ambos, né? Se as pessoas dentro de casa, né, maiormente os filhos, são tratados com justiça ou baseado em ameaças, né? Se a expectativa leva que os filhos disputem, que eles fiquem competindo por atenção e brigando entre si para serem respeitados. Tudo isso tem a ver então com os papéis e os relacionamentos, tá? A terceira influência, tá, é o modo como as falhas, os erros, os conflitos são tratados em casa. Então, como é que você trata quando o seu filho erra? Não necessariamente uma desobediência, mas quando ele falha em algo, faz algo abaixo do padrão, você ridiculariza ele?
né? Você caçoa dele, e quando ele acerta, você admira, você recompensa, você elogia né, o desempenho dele. O que você dá mais valor dentro de casa? Um filho que se esforça ou que ele tenha, vamos dizer, o desempenho dos outros, né? Estão tomando alguém como referência, você não é igual fulano, tá? O que acontece quando há discordâncias? Elas se tornam brigas, com gritos, com falta de respeito, ou essas discordâncias são resolvidas? Ou será que só se varre para debaixo do tapete e todo mundo finge que não aconteceu nada? Tem um pai que é grosseiro, tem um pai que é tirano, né? que é déspota dentro de casa, ou um ajuda o outro, pai e mãe se ajudam mutuamente. Os pais demonstram amor através de palavras, através de ações, tá? Então, tudo isso tem a ver como se lida com conflitos. E a quarta influência, vamos ficar só na quarta, tem a ver com a própria história da família, tá? Então, essa família é uma família estável, é uma família que tem problema financeiro, é uma família que tem várias pessoas agregadas, tipo o tio, a avó, tá? um primo que vai morar junto, o filho de um dos pais de outro casamento. Qual a influência desses enteados dentro de casa, ou padrasto, ou avó, né? A família já se mudou muitas vezes de casa, os irmãos têm problema entre si, um que não fala com o outro, enfim, já teve alguém que morreu ou que tem uma doença grave, um dos pais já se divorciou, não, enfim. Tudo isso faz parte da história. E cada uma dessas influências, nós mencionamos 4 apenas, mas elas podem ter um impacto grande ou pequeno, né? Mas algum impacto eles vão ter. Então, os pais têm que examinar com humildade o que eles ensinam, não apenas com as palavras, mas também com as atitudes. É importante que os pais sejam ativos, sejam intencionais na maneira de moldar a cultura do seu próprio lar, de forma a inclinar o coração dos filhos em direção a Deus. Os pais que não fazem isso verão que é muito fácil que um filho se desvie para adotar algum tipo de vício, não necessariamente substância, né, mas mau costume de mentira, de serem egocêntricos, de não quererem as coisas de Deus, etc. E inclusive tendo uma visão inadequada a respeito de si e do próximo. Já criar os filhos da maneira correta dá trabalho, né? E não apenas, né, ensinar comportamentos, mas principalmente se você quiser moldar o caráter interno do coração deles, o caráter espiritual dos seus coraçõezinhos, né, fazendo com que o evangelho seja atraente para eles. Então a principal tarefa do pai é justamente fazer isso, né, se opor à inclinação natural do filho e demonstrar uma vida, demonstrar que a vida voltada para Deus, a vida que ele tem com Deus é uma vida atraente. Em segundo lugar, ele deve mostrar uma vida centrada em Cristo, né, usando o discernimento bíblico para testar as influências culturais, ensinando os filhos a terem discernimento com fundamentação na Bíblia. E hoje, né, basicamente, nós vamos avançar um pouco, acrescentando um elemento que também é vital, crucial, que é o seguinte: demonstrar uma vida centrada em Cristo e atraente requer que os pais adotem uma cultura centrada em Cristo em seus lares. Tá? Você não tem como demonstrar a atração de uma vida realmente centrada em Cristo se esta não for a vida que vocês vivem dentro de casa. Então, para que isso fique claro de uma forma mais prática, nós vamos
passar por 8 princípios, são 8 princípios bem diretos, bem curtos, mas que te ajudarão a trabalhar essa questão, né, da influência dentro do lar, tá bom? E criando uma cultura cristã dentro do lar. Princípio número 1. Você deve ser um exemplo do amor incondicional. Tá? Por que do amor? Porque esse amor incondicional é o amor de Deus. Tá? É o amor que você experimentou quando você foi salvo. Mas é preciso que você demonstre para os seus filhos que Deus os ama, Deus os aceita, Deus os perdoa exatamente como eles são, não por causa dos méritos deles, mas por causa da pessoa e da obra de Cristo. Tá? Então, e você vai fazer isso de que forma? Amando-os incondicionalmente, né? Oferecendo aconchego, oferecendo carinho, gentileza, paciência, perdão, os mesmos que você recebeu de Cristo. Você deve demonstrar isso por palavras, mas também por atitudes e por contato físico. Tá? Demonstrar amor é a forma mais atraente de você apresentar o Evangelho para alguém. Princípio número 2. Você deve, de propósito, tá? De forma intencional, moldar o foco espiritual da vida inteira. O que quer dizer isso? A percepção, tá, das pessoas sobre seguir a Jesus, ela pode ser inadequadamente, né, falseada se esta maneira de seguir a Jesus não transmitir alegria, tá? Ou se essa maneira de seguir a Jesus for artificial e desconectada dos problemas da vida. Tá? Seguir a Jesus só por obrigação ou por medo vai afastar as pessoas do verdadeiro Evangelho. Então, assim como você foi chamado por Cristo, né, e esse chamado trouxe alegria, trouxe júbilo ao seu coração, então você deve envolver o seu filho com Jesus Cristo, mas em todo o tempo. Né? O Evangelho não deve ser algo apenas para o domingo. O Evangelho não deve ser algo apenas para o momento devocional, mas todos os assuntos da família devem de alguma forma ter uma conexão com Cristo, né? O tempo em família, o trabalho, a meditação, os passatempos, o entretenimento. Tá? Uma criança pequena, ela pode ficar atraída por Deus se souber que Ele cuida do seu animalzinho de estimação. Né? Uma criança um pouco maior, que já pratica um esporte, um futebol, um vôlei, será atraída por um Deus que sente orgulho do seu esforço, né? Mesmo quando ele perde no campo. Né? Já um adolescente que de repente, sabe, teve uma decepção com um namorico, alguma coisa assim, se sentirá confortável, esperançosa, por saber que Deus também se importa com essas questões. E eles conhecerão a Deus à medida que você conversa com eles e ora com eles sobre cada pequeno assunto da vida. Princípio número 3 é você demonstrar como é a vida de um seguidor de Cristo. Porque se fala muito, você demonstra. Os filhos precisam se acostumar a ver os pais orando, né, tendo conversas entre si sobre questões espirituais. Eles não devem achar estranho que o pai de repente parou o que estava fazendo para ler a Bíblia, ou tirou um dia de repente para orar, ou para fazer um culto doméstico. Pai, você nunca fez isso antes, né? Não, isso deve ser parte da rotina, e eles devem ver também a vida de amor dos pais, que têm prazer, né, e se sentem privilegiados por estarem com Cristo. O princípio número 4 é que você aplique as lições da vida espiritual primeiramente em casa. Enfim,
isso pressupõe que você já esteja crescendo em maturidade com Deus e você vai aprender muitas coisas na sua caminhada de crescimento cristão, né? Vai aprender na palavra, vai aprender com exemplo de outras pessoas, vai aprender através até de decepções na sua vida. E o fato é que se Deus está tentando ensinar alguma coisa a você, especialmente como tratar outras pessoas, é importante que você comece a pôr isso em prática com a sua esposa ou com seu esposo e com os seus filhos. Você deve pedir a Deus que te ajude a honrá-lo refletindo a luz de Cristo dentro de casa. Tá? É incrível que a gente se sinta mais disposto a demonstrar o amor de Cristo para um estranho, né? Alguém que tenha alguma necessidade especial, etc., do que dentro de casa, para os nossos filhos ou para o nosso cônjuge. Tá? Então, inverta isso, faça com que seus filhos sejam os primeiros a experimentarem esse seu crescimento espiritual. Princípio número 5, confesse os pecados que você cometeu contra um dos membros da família. Tá? Quando você errar, quando você pecar dentro de casa, seja humilde bastante para pedir perdão. Tá? Até mesmo para o filho, talvez você tenha excedido na correção, talvez você tenha se irado, talvez você tenha sido injusto, talvez você tenha brigado com seu cônjuge na frente dos filhos. Seja humilde. Tá? A confissão faz bem para a sua alma, mas ela faz muito bem também para a pessoa com quem você errou, né? Essa pessoa se sentirá atraído, porque poucas coisas são tão atraentes quanto a humildade naquele que é um seguidor de Cristo. Seus filhos, sem dúvida, verão o poder do Evangelho trabalhando na sua vida e através da sua vida. Princípio número 6. Você deve demonstrar o respeito que você espera receber. Construir uma cultura dentro do lar baseada em Cristo significa que todos na sua casa vão ser tratados com respeito. Tá? Os pais têm que tratar os filhos com respeito, mesmo quando eles falham. Tá? E principalmente quando você estiver corrigindo ele. O fato dele ter feito uma coisa errada não te dá o direito de abusar, né, de ser... de exercer algum tipo de assédio moral, tá? Ou de exceder na dose. Você deve respeitá-lo, você deve tratá-lo com amor, você deve ensiná-lo, você deve ter paciência, deve ter calma, deve ser focado, né, naquilo que você pretende através da disciplina. Isso deve repercutir de maneira que os irmãos tratem com respeito também uns aos outros. Né? Não pode ter espaço para um ridicularizar, intimidar ou denegrir qualquer outro membro da família. Ok? Penúltimo, que é o 7º princípio, tenha expectativas razoáveis e recompense as responsabilidades com liberdade. O que significa isso? É que você não deve esperar de uma criança muito pequena que ela faça algo que somente uma criança maior tem condição de fazer. E isso vale para todas as idades, para todos os estágios da vida de uma criança ou de um adolescente. Isso significa que você vai gradualmente aumentando a responsabilidade e também a liberdade que você dá a essa criança conforme ela vai adquirindo isso com o crescimento e também com a resposta positiva, né? O que seria incorreto é você dar muita responsabilidade e nenhuma liberdade, porque isso cria o risco de você provocar a ira o seu filho ou de criar um sentimento de injustiça. Por outro lado, você dar muita liberdade sem responsabilidade, os seus filhos crescerão como pessoas irresponsáveis e inconsequentes. Então, o seu desejo deve ser criar um ambiente que isso vai crescendo paulatinamente. Tá? Você aumenta a responsabilidade e aumenta a liberdade. Aumenta a liberdade, aumenta a responsabilidade pouco a pouco,
isso trará também um sentimento de justiça seu, e como representante de Deus, né, eles saberão que Deus é justo. É lógico que o filho nem sempre acha que o pai está sendo justo, né? Mas você não deve alimentar o sentimento de injustiça, né? E para fechar, né, o oitavo, embora não seja o último, né? Pode ter muitos outros princípios, mas para fechar hoje, o oitavo princípio é que você deve mostrar para os seus filhos que existe uma diferença entre as verdades absolutas de Deus e as convicções pessoais. Tá? Há liberdade na palavra de Deus para nós termos algumas convicções a respeito de assuntos no quais a Bíblia não se pronuncia claramente. Tá? Mas é justamente por isso que é importante, em determinados temas e assuntos, você deixar claro que aquilo que você está ordenando, que você está ensinando para o seu filho, não é algo que está claro na Bíblia, mas é uma convicção sua, que ele também deve respeitar, mas deixe isso claro, tá? Para que os filhos também cresçam sabendo como formar suas próprias convicções, submetendo as suas consciências às Escrituras. Tá? Quando as crianças são menores, você vai dizer claramente: olha, aqui dentro de casa não se mente, aqui dentro de casa não se rouba, né? Aqui dentro de casa nós adoramos a Deus, nós honramos pai e mãe, etc, etc. Tá certo? Mas pode ser que haja outros assuntos, né? Sobre o horário de se chegar em casa, sobre determinados tipos de companhia, se você dorme na casa do amigo ou não dorme. Enfim, é uma lista extensa, né? Que você certamente não vai ter elas prontas na Bíblia, tá? Para te orientarem. Mas existe essa convicção que você formou e você deve deixar claro essa distinção para os seus filhos. Por quê? Para que eles saibam também formar as suas próprias convicções, né? Se você colocar tudo como regra absoluta, o risco é a fé não ser atraente para eles, porque vai ser só um fardo que eles não podem carregar, né? Mas o contrário disso é que eles terão a sua consciência, né, não vinculada aos seus próprios desígnios interiores, mas sim à palavra de Deus. O objetivo do Pai, então, é estabelecer uma cultura cristã dentro de casa de uma forma consciente, de uma forma intencional, né, através do seu relacionamento com seus filhos, de forma a fazer oposição à inclinação pecaminosa dos seus coraçõezinhos, tornando o Evangelho tão atraente quanto ele realmente é, quanto ele realmente deve ser. Que Deus ajude vocês, né, e a todos nós nessa árdua tarefa, seguindo princípios colocados aqui hoje que nos ajudam a influenciar positivamente os nossos filhos, de forma a eles também renderem os seus corações à centralidade de Cristo. Deus assim nos abençoe. Um grande abraço.